Boa noite. Dando sequência na aula da semana passada, onde a gente viu aspectos mais internos sobre a formação do povo e do Estado-nação da França. Hoje a gente vai se voltar mais para aspectos externos, ou seja, como a França, já com a consolidação de de uma própria identidade nacional, começa a exportar sua influência, então, para o mundo, né? A princípio na Europa, depois para as Américas e para a África, a partir de suas colônias também. Então, hoje a gente vai ver, vou compartilhar com vocês aqui a tela, para vocês acompanharem comigo a aula de hoje. Então, a aula de hoje é sobre as influências, então, da cultura francesa e francófona. Tá bom? É a parte 3, então, seguindo aquele alinhamento do material didático também, né? Então, do capítulo 3 também, que consta no material. Então, hoje a gente vai ter 4 eixos, né? Então, a gente vai ver, então, como se dá essa consolidação, não agora só do Estado francês, do povo francês, mas, enfim, a consolidação da sua hegemonia cultural, da sua hegemonia de potência política e militar também, certo? E como se deu essa expansão, né? Como ele vai agregando outros territórios, outros povos e fazendo essa influência. Depois, na parte 2, a gente vai ver os termos de aculturação e aculturamento. Tá? Esses termos são tipos de ferramentas utilizadas para fazer essa exportação desse soft power, então, francês. Então, como eles instrumentalizam, né, a sua identidade, instrumentalizam a sua cultura, enfim, a sua forma de organização social, para imputar a outros povos a sua influência. Depois disso, a gente já vai ver, então, como se dá essa formação, né, que a gente chama de francofonia, né, ou seja, aquilo que é a materialidade ou a manifestação dessas culturas fora da metrópole da França, a partir, principalmente da língua francesa, né, mas também dos costumes, enfim, da organização social, da culinária, da moda, enfim, de todas as expressões artísticas possíveis fora do território da França, tá? Onde a língua tem essa grande projeção, ela que carrega, então, todas essas formas que advêm desse domínio francês nos seus territórios. Tá? Por fim, a gente vai ver, então, a relação mais direta do Brasil e França, né? Como a gente também recebeu esse aculturamento, ou essa aculturação, de uma certa forma também, como a gente recebeu a cultura francesa, como a gente transformou ela aqui dentro, como ela foi incorporada dentro do Brasil, às vezes de maneira natural, às vezes de maneira sistemática. A gente vai ver tudo isso, então, nessa parte. Certo? Então, aqui a gente tem, eu trouxe para vocês uma grande linha do tempo, tá? De 4 períodos, assim, os grandes 4 períodos da França, né? Para a gente entender essa cronologia e entender como ela foi se impondo e como ela foi se manifestando, certo? Aqui tem cada detalhe de cada tempo, mas eu vou me prender mais, então, a essas segmentações maiores que vocês veem aqui na tela, então, né? Essa primeira fase, essa segunda, terceira e aqui a quarta. Então, a gente tem o período antigo. Esse período antigo é aquilo que a gente viu, mais ou menos, na aula passada, que é com os gauleses, né? Quer dizer, então, desde até o século V, mais ou menos, a gente tem, então, a presença dos gauleses até o domínio romano. Então, esse aqui é o período antigo assim, da França, né? Nem existia ainda essa concepção, né? Apenas, então, povos ali que estavam naquele território e tudo mais, que a gente viu que não tem uma ligação direta com aquilo que vai se tornar a França depois, tá certo? Então, a gente tem, a princípio, essa primeira fase, essa fase antiga, né?
do território ali francês. Depois a gente tem a parte da França medieval, aí a gente já tem, então, uma consolidação de dinastias, né, de reinados, de reis, enfim, todo esse período da Idade Média, onde a gente já tem aí uma formação bem mais estruturada daquilo que seria a França. Aí a gente tem depois os tempos modernos, que é assim, o tempo de ouro da França, né, onde ela realmente representa assim, uma potência mundial, quase que absoluta sobre todo o mundo, né? Ela é o centro da Europa, por sua vez, o centro do mundo também, tá? E depois a gente tem os tempos contemporâneos aqui. Eu vou frisar bastante nesse tempo contemporâneo a partir da instituição da francofonia, ali nos anos 70, que é para a gente, a nossa concepção de contemporaneidade, né? Visto que a gente tem ainda resquícios da modernidade anterior a isso, tá certo? Bom, dando continuidade aqui, a gente vai então para essa parte que a gente vai chamar da Baixa Idade Média, Alta Idade Média, se eu não me engano, que é o período do século V até o século X, mais ou menos. Então, essa primeira estruturação na época medieval da França. Então, eu elenquei aqui para cada período desse, né, 3 eixos principais: um político, um histórico e um cultural, né, de como a França se consolidou, conseguiu avançar o seu domínio, né, para além do seu território e fazer esse tipo de influência no mundo. Então, primeiro a gente tem então a coroação do Carlos Magno, tá, pelo Papa ali Leão III, tá? No começo a gente já tinha visto que Clovis, aquele que é considerado o primeiro rei da França, vamos dizer assim, dos povos francos que vivia na França, ele já havia se convertido ao cristianismo para se tornar esse rei, né? Então, quer dizer, essa aproximação com a Igreja Católica e com a cristandade, com o cristianismo, é o primeiro passo para haver uma consolidação, então, desse Estado e também para poder arrebatar, vamos dizer assim, não só a comunidade ali daqueles povos, mas uma maior comunidade, né, do qual pertence a cultura cristã que estava dominada pela Europa inteira. Aí, depois, então, de Clovis, a gente vai ter o outro grande rei, mais simbólico depois do Clovis, vai ser Carlos Magno, considerado o pai da Europa, né? Ele é coroado pelo Papa Leão III, não só como rei dos francos, o rei da França e tal, mas como um imperador romano, né? Nessa espécie de reformulação do Império Romano, que havia sido dividido, né? Já tinha caído o Império Romano há muito tempo, há mais de 3, 4 séculos. Ele havia se dividido entre o Império Romano Ocidental, né, e o Império Romano Bizantino, já com a capital Constantinopla. Então, nessa reformulação, eles tentam reacender de novo esse tipo de poder político na figura de Carlos Magno, com a coroação do Papa. Então, ele se torna o rei do Império Romano do Ocidente, né? Então, ele consegue abranger ali um vasto território, né, que vai até a ponta ibérica ali da Europa, toda a região central, né? Então é por isso que ele ganha esse título, e daí sendo ele um rei dos francos, também dessa mesma linhagem, né, ele passa a ser, então, uma figura de dominância assim absoluta nesse período, tá certo? Junto com isso, vem uma implicação histórica e militar, que é a defesa, então, dessa cultura da qual agora o Carlos Magno se torna uma espécie de patrono, que é a cultura do cristianismo. Então, eles têm que expulsar, né, e é por isso que ele é coroado também, expulsar os islâmicos da Península Ibérica. E a partir dessa expulsão, desse domínio militar, né, desse fato histórico-militar, é que ele se consagra rei e define o grande território ali da Europa Ocidental, que vai ser o germe, vamos dizer assim, né, a gênese
de toda a cultura da Europa Ocidental. E depois vai se dissipar nos seus estados e tudo mais, mas tem ali, né, esse princípio fundador, né, o conceito de Europa Ocidental, desse tipo de pensamento, e por que não também dizer de um pensamento moderno, né, vamos dizer assim, ou não antigo, né, com a ligação greco-romana, vem dessa fundação, dessa, desse reino de Carlos Magno. Tá? Junto com isso, há investimentos políticos culturais de Carlos Magno para esse novo regime, para esse novo reino, tá certo? Então, ele vai começar a fazer um investimento maciço, profundo, tá certo? Em aspectos culturais, principalmente com os escribas, né? Ou seja, ele vai juntar, vai reunir, né, os livros que a Europa tem, né, para preservar esses escritos, ou seja, ele começa a elocubrar, a fazer ali, a produzir um certo cânone, né, do que viria a ser a cultura ocidental, né? E a partir dessas políticas é que é, isso acontece, tá certo? É, Então, a gente tem, só para ter uma ideia de dados, né? A gente tem, antes desse período, né, antes do século V, vamos dizer assim, né, até o século VII, mais ou menos, a Europa reunia, vamos dizer assim, cerca de 265 títulos, né, de livros, né, que era conservado e tal. Ao final do período desse renascimento carolíngio, né, com o reinado de Carlos Magno, eles vão para mais de 7.000, ou seja, é uma formação bem sólida daquilo que vem a ser o pensamento ocidental europeu, né? Essas são, então, os três fatores principais que eu reuni nessa primeira fase da Idade Média. Depois a gente segue, então, para outra parte da Idade Média, né, que vai do século então, 10, ali, século 11, até o século 15, quando começam ali as navegações, né? Então, a gente tem a formação de uma centralização do Estado, né, a partir do rei Luís XI, né? Então, ele começa a romper com o feudalismo, instituir, né, o monarquismo, que vai perdurar pela Europa, que vai ser uma grande influência de organização social, perdão, que vai perdurar durante a Europa durante muito tempo, até o final do século XVIII, praticamente, aí, né, com a França também protagonizando essa ruptura, mas é ele quem cria, então, de fato, agora o que a gente pode chamar de Estado Nacional, tá certo? E ele centraliza o poder, ele cria, então, Paris como a capital da França, tá certo? E vai criando instituições desse caráter mais nacionalístico, tá? A gente tem a Guerra dos 100 Anos, e aí a gente tem um marco de uma figura muito importante, né, para a França, tão importante quanto o próprio Asterix e Obelix, enfim, como pessoas, símbolos pátrios, né, da França, que é a Joana d'Arc, certo? Então, no final do século, aliás, no final da Guerra dos 100 Anos, né, final do século XV, ali já, meados do século XV, com a vitória, há um grande sentimento de identificação nacional, certo? Há um grande sentimento, porque daí eles conseguem expulsar os saxões, tá certo? Que eram uma tribo que vivia ali no norte da França e que fazia influência, fazia uma mistura cultural com eles, entendeu? Então eles conseguem fazer isso de uma maneira bem, bem delimitada, ou seja, eles conseguem construir a sua noção de pertencimento, de povo, com isso uma reunião, uma formação de exército já mais bem configurado, mais permanente, de uma proteção, né, daquele território e daquela organização social. Tá? Eu só vou fazer uma pausinha aqui para fazer um ajuste técnico aqui, só um minutinho.
Desculpa, pessoal. Bom, voltando então. Então, a gente tem aqui, acho que eu estava aqui ainda na outra. Isso. Então, tem a Guerra dos 100 Anos, que dá essa representação, essa identificação nacional, com a figura da Joana d'Arc, assim, principalmente, né, lutando, né, investida por Deus pela luta, né, pelos franceses, né, ela traz esse lema, ela traz essa convicção, essa identidade nacional, e o povo acompanha, então cria esse sentimento de identificação nacional muito grande, né? E, no sentido cultural, a gente vai ter, então, já a formulação de manifestações artísticas, como o estilo gótico, mas a gente também tem a Universidade de Paris, a fundação, né, da Universidade de Paris, e também tem ali figuras marcantes. Tomás de Aquino vai ser um grande pensador da escolástica, um pensamento que vai reger, né, toda a forma de pensamento ali da Europa, da Idade Média, né, como um todo, assim, praticamente, né, é a grande linha de pensamento de Tomás de Aquino, é um dos maiores pensadores dessa época, e ele vai dar aula na Universidade de Paris, ele não é necessariamente francês, ele é italiano, mas ele está lá nesse centro, né? Paris representa essa evolução, essa civilização que está se formando ali, certo? Bom, então a gente chega na época da modernidade, que aqui é o século de ouro, vamos dizer assim, da França, né, onde ela protagoniza mesmo de fato, assim, de maneira absoluta perante os outros países, a sua influência, né, o seu soft power mais sofisticado mesmo, já com incorporação das outras dos outros reinos, inclusive, adotando o francês como uma língua palaciana, né? Quer dizer, dentro dos palácios, quando se tinha que conversar, quando se tinha que fazer tratados, quando se tinha que fazer acordos, tudo era feito em francês devido a essa influência da França, né? Então a gente tem também aqui então trazendo o primeiro eixo, o eixo político, né? A formação do Estado absolutista, né? Tendo o rei Luís XIV, o rei Sol, né? Com essa representação dessa figura do absolutismo, quer dizer, um monarca que tinha, né, assim, enviado por Deus mesmo, quer dizer, eles já até aboliram a questão de serem coroados pelo Papa ou coroados pela Igreja Católica, eles já conseguem ter esse tipo de autonomia, né, de ser auto-investido de Deus, e é por isso que o termo absolutismo vem daí, né, desse poder absoluto, e já nem precisava mais dividir com a Igreja essa noção de poder. Perdão, pessoal. Bom, e é ele que vai determinar a forma das monarquias, né? Não só a questão da língua francesa, ser essa língua palaciana para outros lugares, mas também a forma do Estado, né? Quer dizer, todos os reis queriam ser um rei como o rei Luís XIV, né? Um rei absoluto, um rei que tinha os seus palácios, enfim, que tinha sua organização, que tinha suas instituições já montadas, tá certo? E como referência a isso, a gente tem o Tratado de Westfália ali, né? Que é um tratado sobre uma guerra, acho que alemã, se eu não me engano, mas que foi redigido em francês. Então, a França já começa aí a ser o lugar por diplomacia por excelência, né? Quer dizer, a língua francesa é onde se firmam os acordos internacionais, é onde se fazem os tratados internacionais. O francês, ele é a língua do melhor escrever, do melhor saber para poder se fazer esses tipos de acordos, esses tipos de tratados, tá certo? A gente tem aqui no final também, então, a Universidade de Paris protagonizando novamente, né, isso, mas a gente tem, então, os iluministas. Quer dizer, esse é o século de ouro, o século XVIII, né? A gente tem Voltaire, Rousseau, Diderot, enfim, todos os pensamentos dos iluministas que vão formar, né, não só
a noção do iluminismo, mas a noção de modernidade, principalmente, que marca um tempo, um período histórico do mundo, certo? E é encabeçado por esses escritores e pela França, pelo seu regime, e pela sua formação, e pela sua organização social, certo? Bom, vencendo, então, esses eixos políticos, históricos e culturais para cada um desses períodos, a gente vai entender, então, como se dá esses mecanismos, né? Como que a França, então, impõe, né, ou exporta a sua influência para o mundo. Então, a gente tem a forma de aculturação, que é uma maneira mais impositiva, que foi feita, por exemplo, com as colônias francesas, né? Quer dizer, você tem um domínio político-militar ali, né? E subjuga aquelas culturas, subjuga aquelas pessoas a partir da sua noção de Estado, da sua noção de social, da sua noção cultural, certo? E a gente tem também o aculturamento, tá? Que daí é uma forma mais passiva, vamos dizer assim, de assimilação da cultura francesa, né? O Brasil é um exemplo desse tipo de aculturamento, né? A gente nunca teve uma colonização francesa de fato, nunca chegou a esse ponto, mas a gente importou muito cultura francesa, né? O Brasil é muito moldado por esse pensamento francês. Então, são formas diferentes, né, do soft power francês, chegar, né, a outros domínios, tá bom? A gente tem um exemplo disso, que são, a gente tem o École d'Étage, tá certo? São escolas que eram fundadas nos países coloniais da França, né? Principalmente na África subsaariana, né? Que ali eles ensinavam a língua, os costumes, a religião, a política, tudo, né? E subjugando, né, as culturas locais. Então, a Argélia é um caso clássico de muitas dessas escolas, né? Escola dos reféns, como pode fazer uma tradução para português, né? Então, nessas escolas era onde havia um apagamento cultural completo, né, das culturas locais para a imposição da cultura francesa, tá certo? Já o outro caso é o nosso caso, né, que eu acho emblemático, acho ele exemplar, modelar desse sistema de aculturamento, né? Então, a gente tem a época ali, mais ou menos, do final do século XIX, começo do XX, né, onde a gente tem a Paris dos trópicos, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele queria ser uma Paris, né, americana, né, das Américas. Então, importa-se muito a arquitetura, importa-se muitos costumes, né? Então, é uma forma de aculturamento. A gente tinha a França, ainda tem, de uma certa forma, mas naquela época era mais evidente, né? A gente tinha a França como modelo civilizatório, como modelo de sociedade, né, e de cultura, e importava essa cultura, assimilava essa cultura aqui dentro, certo? Então, essas são as duas formas, o aculturamento e a aculturação. Uma maneira mais impositiva e outra maneira mais passiva de assimilação da cultura francesa, tá certo? Então, o que, que se dá com esse tipo de exportação da cultura? A gente tem, então, a francofonia. A francofonia nasce, então, desses processos de aculturação e aculturamento. Tá? A gente tem, então, mais de 320 milhões de falantes de francês, tá? Em mais de 88 estados. Tá? Aqui é um mapa meio que mostrando a maior parte deles e como cada um se organiza, tá certo? Ou seja, qual que é o nível de números de falantes, mais ou menos, de cada um, né? Um dos principais ali, né, é o Quebec, a gente tem a Tunísia também, tá? Mas o país com maior número absoluto de francófonos, né, não de porcentagem, é a República Democrática do Congo. Lá é onde vai ter o maior número absoluto, né, depois da França, obviamente. Então, esses são os três exemplos principais da expressão da francofonia, né? A gente tem o Canadá, né, que tem uma independência muito grande da sua cultura, né?
da cultura francófona, ou seja, eles conseguiram assimilar a língua e fazer uma manifestação francesa americana autêntica, né? Tanto para a música, como para o teatro, como para a literatura, para o cinema, enfim. O Canadá é uma grande expressão da francofonia. Seguido vem a República Democrática do Congo, como eu falei, é a maior comunidade de falantes de francês em números, né, em absolutos, tá? Eles fazem aí já uma mesclagem muito maior, né, das línguas também regionais e das culturas regionais, tá? O Senegal também, que é muito próximo ali, então tem esse embate também como uma forma de afirmação, né, de afirmação da cultura francesa a partir do seu embate com a metrópole, ou seja, com a França, né? Então, eles também criaram esses hibridismos de linguagem, como a gente vai ter aqui nas Américas também. O principal caso aqui é o Haiti, né, que tem uma língua gerada a partir dessa mistura do crioulo com o francês, né? Então, a gente vai ter essas manifestações de francofonia, ou seja, a gente já tem, então, uma participação francófona muito diversificada, né? Por exemplo, a gente tem como representação o Tintin, o personagem Tintin, ou Cancan, né? Ele é belga, né? Ele é belga-francês, ou seja, ele é criado por um autor belga, mas de linguagem francesa, de língua francesa, né? A gente tem outros escritores, outros artistas também que estão ali nessa comunidade mais próxima, né? Quer dizer, a Suíça também fala francês, uma grande parte da região da Suíça, né? Uma parte da Bélgica também, tá certo? Então, não são só nas colônias, né? E, por fim, a gente tem também as nossas comunidades, que não chegam a ser sociedades francófonas, né? Mas comunidades francófonas, que são as pessoas que estão aprendendo francês, ou que falam francês num determinado lugar, num determinado espaço. Isso também multiplica e diversifica a cultura francesa, a cultura e enriquece a cultura francófona como um todo, tá certo? Bom, para terminar, eu vou falar da relação do Brasil, né, especificamente, com a cultura francesa. A gente tem, já no começo das navegações, no começo da colonização do Brasil, a gente já tem uma presença francesa, né? Acho que a primeira expedição francesa vem para cá em 1504, ou seja, logo em seguida do descobrimento do Brasil, certo? Mas eles não se fixam aqui, eles vêm para fazer a extração do pau-brasil, eles não têm esse princípio de colonizar o Brasil, eles não têm essa vontade de querer sediar, se fixar no Brasil, certo? Então, ali no princípio é meramente exploratória mesmo, mas cria uma relação muito diferente também com que os portugueses tiveram com os nativos aqui do Brasil, com os indígenas do Brasil, tá certo? Então a gente vai ter logo mais à frente, aí sim, uma presença francesa com tentativa de uma certa colonização, principalmente no Maranhão, em São Luís. Eles criam um forte lá em São Luís, o Forte de São Luís, que é a base da fundação da cidade de São Luís, né? São Luís é denominado São Luís, chama-se São Luís, devido a uma homenagem a Luís IX. Tá? Eles fazem essa homenagem ao rei da França, Luís IX, e é por isso que a capital do Maranhão chama São Luís. Depois a gente vai ter duas grandes expedições artísticas contratadas pelo Brasil, né? A primeira expedição é em 1816, Dom João VI, né? Ele, ele contrata uma expedição francesa, né, para vir aqui no Brasil para instalar, né, uma instituição de belas artes. Então ele vai lá e chama, né, um grupo de artistas, né, entre eles o Debré, que é um dos principais iconografistas brasileiros, né, quer dizer, quase todos aqueles quadros que a gente vê, principalmente nos livros de história, são feitos pelo Debré, né? É ele que é o autor dessas obras, certo?
Então, eles ficam aqui de 1816 a mais ou menos 1820, tá certo? Fazendo essa espécie de aculturamento brasileiro, certo? Eles vão formar novos artistas, novos pintores, escultores, enfim, eles vão dar essa formação para fazer do Brasil um país aculturado a francês, tá certo? Então, o Brasil já tem essa relação com a França muito, né? Se eles não conseguiram colonizar no sentido mais mercadológico o Brasil, no sentido de extração, depois eles vêm fazer um aculturamento intelectual, um aculturamento cultural do Brasil, né? E tem-se nessa primeira fase. Depois, na segunda fase, já é final do século XIX, então ali começo do século XX, 1902, se eu não me engano, vem também a expedição para a Feira Internacional. Ou seja, a maior parte dos prédios, né, da capital, então, do Rio de Janeiro, né, na Avenida Rio Branco, né, são construções inspiradas no atletismo, né, que é um tipo de manifestação arquitetônica da Belle Époque. Tá? Então, o Rio queria se tornar essa Paris dos trovos, queria se tornar uma cidade francesa, francesada, né? Então, para quem vai lá para o Rio de Janeiro, vê muito dessas culturas, que é um estilo do ecletismo, que é uma coisa meio, uma renovação do neoclassicismo, né? Então, tem muitos prédios lá. O Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes, tá certo? São todos esses prédios que foram fundados nessa época da Belle Époque. Então, o Brasil bebeu muito dessa fonte, né? Se aculturou muito da cultura francesa. Para São Paulo também ocorreu, tá? Para São Paulo, menos, porque não era a capital, no caso, do país, mas aconteceu um forte aculturamento intelectual, né? A fundação da USP se deve muito a intelectuais franceses que vieram para cá, né? Um dos principais nomes é o Claude Lévi-Strauss, que veio para cá, para a USP, e meio que deu o pontapé inicial para a formação do curso, por exemplo, de Ciências Sociais, né, os estudos de antropologia, foram esses intelectuais vieram para cá. Outro é o poeta Blaise Cendrars, né? É ele que vai fomentar, por exemplo, a Semana Moderna de 22, tá certo? É ele quem vai inspirar Mário de Andrade e Oswald de Andrade a fazer, né, a Semana Moderna, né, a partir desse espírito antropofágico. Mas é esse francês que vem para cá, se impressiona com o Brasil, né, e dá suas contribuições. Por sua vez, também os brasileiros já tinham ido para a Europa, né? A principal delas é a Anita Malfatti, né? Que vai para lá, estuda na França, tem ligações com Picasso, por exemplo, outros artistas, outros pintores que estavam em Paris, que tinham sede em Paris, né? Se sediavam em Paris, né? Para o nascimento também das escolas de vanguarda, né? Que vão também formular aquilo que a gente concebe como modernismo hoje. Né? Então, o Brasil tem uma questão cultural muito, muito próxima, né? E muito formatada pelo pensamento francês, certo? Bom, pessoal, eu queria trazer aqui uma reflexão que a gente já havia trazido, né, na aula passada. A aula passada eu tinha dito para a gente pensar num certo tipo de simbolização da cultura francesa que constrói para nós meio que um estereótipo da cultura francesa, né? Então, eu queria deixar em aberto para vocês participarem, se alguém trouxe algum elemento que tem essa representação simbólica, né, de algum certo meio estereotipado da França. Alguém tem alguma participação? Não?
Bom, pessoal, eu trouxe aqui a história do croissant, que eu acho muito interessante a gente ter o croissant como esse símbolo da culinária francesa, até um símbolo francês, assim, né? E ele não ser necessariamente francês, né? Ele ser austríaco, né? Ele surgiu ali de um conflito da Áustria contra a Turquia, então os turcos, né? E ele foi feito para representar, né, para simular ali a bandeira turca, né, a lua crescente. É por isso que ele tem aquele formato, né? E só séculos mais tarde que a Maria Antonieta vai trazer para o seu casamento o croissant e servir, aí ele vai se tornar esse símbolo, né, da culinária francesa. Mas, enfim, a gente, só para trazer aqui um aspecto de estereótipo do francês, né? A gente tem essa ligação dele com a culinária, enfim, com o croissant, né? E ele não é francês. A gente vê como a incorporação do francês, né, da cultura francesa, ela se dá também de maneira de exportar, mas também de agregar, né? Porque eles representavam uma força ocidental ali da Europa, né? Então, incorporou esse elemento, certo? Hoje eu vou deixar uma proposta para vocês, também para refletirem sobre esse aspecto simbólico de culturação, né, aliás, de cultura francesa, mas agora baseado nos eventos, né, em alguns dos eventos, em alguns dos itens aqui que eu trouxe, né? Pode ser a questão da monarquia, pode ser a questão da filosofia, pode ser a questão das artes, né? Então, eu queria que vocês trouxessem para o seguinte, né? Qual é o elemento da cultura francesa que vocês acham que fez mais influência no mundo, que ainda perdura, que ainda se mantém e que teve uma abrangência muito forte, né, como influência no mundo, tá? Então, eu queria que vocês trouxessem para o seguinte, então, algum desses elementos, tá? E tentassem encontrar nele, então, o porquê que vocês acham que esse elemento é um elemento assim simbólico forte de como a cultura francesa construiu o seu domínio no mundo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma participação? Então tá, pessoal, por isso era hoje, a gente se vê na semana que vem, dando sequência, tá? Semana que vem a gente já vai ver os aspectos da língua francesa, aliás, desculpa, é amanhã, né? Amanhã no encontro de quinta-feira, então a gente já vai ver a nossa parte final desse primeiro módulo da cultura francesa, vendo aspectos agora ligados diretamente ao processo pedagógico, ao processo de ensino-aprendizagem de língua francesa, tá? A partir do viés cultural. Ou seja, por que a cultura é importante no ensino de língua e, para nós, no ensino de língua francesa. Bom, espero ver vocês aqui, então, amanhã. Por hoje é isso. Até mais.